Acendeu-se o candeeiro, a penumbra se desfez. O amor mais verdadeiro vai aparecer de vez. Não tem dia e não tem hora, não se ouve nem se vê. Vem da luz e é Senhora, vai iluminar você. Se a chama de luz, Nossa Senhora, encandeia a visão por tal beleza. Incendeia então nossa vontade de viver sua paz, sua grandeza de amor. de amor. Fecha os olhos, reza atento, pede a ela sem temer. e assim se acende a vela De sua graça e bem-querer. Reanima nosso alento, ilumina nossa vida. E aquece o sentimento, claridade, mãe menina. Se a chama de luz, Nossa Senhora, encandeia a visão por tal beleza. Incendeia então nossa vontade de viver sua paz, Sua grandeza de amor. de amor. Se a chama de luz, Nossa Senhora, encandeia a visão por tal beleza. Incendeia então nossa vontade de viver sua paz, sua grandeza de amor. de amor. De amor. Espírito de Deus, vem ficar aqui. Espírito de Deus, vem ficar aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo, ó Espírito de Deus, vem ficar aqui.
Boa noite. A paróquia Nossa Senhora da Luz convida a todos os participantes na próxima terça-feira para uma noite de oração pelos filhos. Não teremos apenas o terço dos homens, mas também teremos um momento de oração pelos filhos, portanto todos estão convidados. Ação de graças pelo dom da vida de Ubiraci da Silva Monteiro, 50 anos, por Ernesto Costa Neto e pelos 20 anos da empresa Infosol. Sejam todos e todas muito bem-vindos à Santa Missa para Empreendedores. Nesta celebração, em que recordamos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos entregar a Ele nossas vidas, nossas lutas diárias e esperar sempre nele a vitória em cada uma delas. Como nos diz o refrão do Salmo 101, o Senhor olhou a terra do alto do céu. De lá, do seu trono, o Senhor nos olha e nos confia a missão de construirmos seu reino na terra. De pé, acolhamos o celebrante Dom Gregório e o concelebrante Frei Rogério. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar todo o meu coração nos braços do Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Novo homem pelo teu poder renascer.
tocar meu ser, fluir em mim. Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, é uma graça muito grande nós estarmos aqui reunidos depois de um dia de trabalho, um dia de muitos labores, um dia de preocupação, mas também um dia de experiência. É maravilhoso poder colocar aqui diante do Pai que nos vê, que nos ama, que nos acolhe e que ao mesmo tempo nos mostra o caminho da vida. É bom colocar no coração desse mesmo Senhor a nossa vida, tudo aquilo que sonhamos, tudo aquilo que temos e ao mesmo tempo tudo aquilo que desejamos. Essa graça que nos une neste momento. O Senhor não desiste de nós, e nós, em meio a tantos trabalhos também, queremos dizer a Ele que jamais desistiremos de viver a intensidade desse amor, e ao mesmo tempo, por nos sentirmos amados, nos colocar diante daquele que nos impulsiona a ir adiante, a desenvolver os nossos talentos, a jamais desistir. Por isso é que hoje nós estamos celebrando de um modo especial esta ação de graças pelas intenções apresentadas, mas também pelos empresários e empresárias que aqui estão, pelos empreendedores e empreendedoras, por todo aquele que sonha com um mundo melhor através do trabalho, com um mundo melhor através da força do Evangelho, com um mundo melhor com a força daquele que nos impulsiona para construir o bom, o belo e o eterno. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, coloquemo-nos diante desse mesmo Senhor de amor e de misericórdia e peçamos a Ele, nesse instante, que perdoe as nossas negligências, os nossos pecados, aquilo que de menor nós praticamos, para que assim nós possamos colher todas as graças, todos os dons que Ele deseja hoje nos dar e nos revelar por meio dos nossos talentos. Peçamos, portanto, a Deus perdão das nossas faltas. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedes por nós, junto
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como um Criador e guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Isto diz o Senhor, Deus de Israel: escreve para ti num livro todas as palavras que te falei. Isto diz o Senhor: incurável é tua ferida, maligna tua chaga. Não há quem conheça teu diagnóstico, uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Todos os teus amigos te esqueceram, não te procuram mais. Eu te causei uma ferida, como se fosses inimigo, como um castigo cruel. Por causa do grande número de maldades que te fiz endurecer no pecado, porque gritas em teu sofrimento. É insanável a tua dor. Eu te trarei com rudeza por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado. Isto diz o Senhor: eis
que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó, e terei compaixão de suas moradias. A cidade ressurgirá das suas ruínas, e a fortaleza terá lugar para suas fundações. De lá sairão cânticos de louvor e sons festivos. Hei de multiplicá-los, eles não diminuirão. Hei de glorificá-los, eles não serão humilhados. Teus filhos serão felizes como outrora, e sua comunidade estável na minha presença. E agirei contra todos os que molestarem. Para chefe será escolhido um dos seus, e o soberano sairá do seu meio. Eu o incitarei, e ele se aproximará de mim. Quem dará a vida em penhor da sua aproximação de mim? Diz o Senhor. Sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para o gemido dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência, para que cantem o seu nome em Sião, e louve ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem, e todos os impérios o servirem. O Senhor olhou a terra do alto céu. 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 Aclamação do Evangelho. Neste Evangelho, o Senhor nos ensina que devemos ser fiéis no pouco, pois, se assim o fizermos, Ele nos confiará mais. Fiquemos, portanto, atentos aos dons que o Senhor nos concedeu e nos esforcemos para que no dia do nosso reencontro com o Criador possamos entregar-lhes os frutos multiplicados dos dons recebidos. De pé, acolhamos a santa palavra de Deus. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus.
eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel um pouco, Ele me confiará mais. Sou fiel um pouco, meus passos guiará. Se sou fiel um pouco, Ele me confiará mais. Sou fiel um pouco, meus passos guiará. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Se sou fiel um pouco, Ele me confiará mais. Sou fiel um pouco, meus passos guiará. Se sou fiel um pouco, Ele me confiará mais. Sou fiel um pouco, meus passos guiará. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau, que preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Estimado Frei Rogério, cumprimento também a comunidade daqueles que pertencem a essa paróquia e hoje, de modo especial, por meio dessa Eucaristia, quero cumprimentar os meus queridos irmãos, empreendedores, empreendedoras, empresários, empresárias, como também aqueles que vieram participar conosco dessa celebração. Cumprimento também aqueles que nos veem nesse instante, nos ouvem por meio da internet em qualquer lugar do mundo, né? Para esses também o nosso abraço, a alegria de participar, mesmo distante aqui, dessa celebração. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus era um homem impressionante, não apenas porque era Deus, mas também porque assumiu profundamente a sua condição de homem. E sendo homem, Jesus buscava fazer tudo da melhor maneira possível. O capítulo 7 do Evangelho de São Marcos nos diz: Ele fez tudo muito bem. Jesus, portanto, era competente nas suas escolhas. Jesus era competente naquilo que ele fazia. Como Deus, ele podia naturalmente multiplicar os pães à sua frente. Como Deus, ele não precisava andar. Como Deus, ele podia ter transformado o mundo através de um toque. Mas não. Jesus, como homem, quis empreender aquilo mesmo que os homens empreendiam. Quis viver em profundidade a beleza da vida humana. E por causa disso, quis realizar exatamente como os homens realizam o projeto do seu Pai. Para que os homens não dissessem: é muito fácil, temos Deus, agora nós não precisamos trabalhar, Ele multiplica o pão, agora não precisamos fazer mais nada, Ele tira o nosso cansaço, e a nossa vida vai ser uma vida de soberba. Não, Jesus não apenas nos convidou para que nós fôssemos capazes de empreender, mas antes de nos dizer que nós devemos empreender, Ele mesmo nos mostrou como nós devemos fazer isso. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, como disse, o Deus, ele podia fazer tudo sozinho. Não, Jesus convida homens e mulheres para participar desse projeto maravilhoso feito pelo Pai. Por isso ele convida 12 homens, não convidou 12 gerentes, porque nós não precisamos de gerentes. Ele convidou 12 líderes e viu o talento de cada um. Viu que Tomé era extremamente inteligente, um verdadeiro teólogo, e ele o chamou para o seu grupo. Ele viu que Pedro era um homem forte, um homem que estava acostumado com os perigos do mar, um homem que não tinha medo dos ventos, um homem que tinha coragem de, mesmo sem ver aquilo que buscava, de lançar a rede. E por isso ele chamou a fortaleza desse homem que não desistia nunca. Jesus também chamou para o seu grupo 2 homens que eram políticos, como por exemplo João e André, 2 homens que queriam sempre estar ao lado de Jesus e até pretenderam ficar um à direita e à esquerda lá no seu reino. E Jesus também os convidou. Jesus também chamou 2 empresários no meio do seu grupo. Um era um empresário ligado ao Estado, que era Levi, ao qual ele deu o nome de Mateus. Aquele homem que tinha a capacidade de recolher e de multiplicar os impostos. Não era tão honesto assim, nós sabemos, mas era um que tinha a capacidade de viver no meio do povo, um homem que tinha a capacidade de trabalhar com o dinheiro. E Jesus chamou também para perto de si um homem que era talentoso. Não era dos mais honestos, mas era talentoso. E Jesus confiou, por incrível que pareça, a bolsa do grupo a esse homem, portanto, a administração. Esse homem se chama Judas Iscariotes, que era o responsável
pela organização do grupo. Ou seja, Jesus chamou cada um conforme o seu talento e confiou homens, limitados ou não, a beleza de proclamar e de levar adiante aquilo que ele mesmo trazia no seu coração. Dentro dessa realidade e desejoso de ensinar os seus discípulos, o que Jesus faz, conta para eles a parábola que nós acabamos de ouvir. Muito simples no seu conteúdo, mas muito profunda no seu ensinamento. Meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus nos disse daquilo que nós ouvimos no Evangelho de hoje e que precisamos transformar na nossa vida. Jesus nos fala da experiência de 4 homens. Um era o patrão, 3 eram os funcionários. Nos fala que esse homem era extremamente rico e esse homem vai confiar nesses funcionários porque ele os conhece e acredita que eles são capazes de não apenas viverem eternamente ali o servindo, mas serão capazes de fazer coisas excepcionais. Ele não queria gente apenas que lhe vendesse um produto, mas ele queria líderes que fossem capazes de levar adiante não apenas uma coisa, mas a sua própria alma. Alguém que fosse capaz de olhar novos horizontes, alguém que não se acostumava apenas com o seu dia a dia, mas seria capaz de multiplicar aquilo que recebeu de Deus, né? Essa beleza que nós chamamos de talento. E ele dá a cada um, né, um número que ele acha que deve dar dos talentos. Ele tinha, né, na sua empresa um cara que era extremamente inteligente, que se antecipava, que mostrava as possibilidades, e a esse ele dá 5 talentos. Cada talento, o talento era uma moeda, né, a moeda mais preciosa de Israel. Equivale hoje, digamos, a R$1.000. Então deu R$5.000 a um. O outro ele via que era capaz, mas tinha algumas limitações, mas era capaz, tinha também o seu talento. A esse ele dá 3 talentos, R$3 aproximadamente. Mas ele vê que um dos seus funcionários é realmente muito limitado. Não limitado porque não tivesse inteligência, no fundo era um acomodado. Mas para não ser injusto e acreditando que esse vai ser capaz de dar o grande salto, como Jesus acreditou em Judas Iscariotes, então ele lhe dá ao menos um talento. Diz: olha, vocês são livres, façam o que vocês acham melhor, multipliquem os seus talentos, mostrem daquilo que vocês são capazes de fazer, cuidando da minha fortuna. E esses homens cuidam realmente daquilo que o homem deixou, e cada um, com os talentos que tem, resolve tomar uma decisão, como nós vimos no Evangelho de hoje. O primeiro disse: poxa vida, recebi 5 talentos, tenho que fazer alguma coisa. E ele maquina, e ele vai adiante, ele acredita que ele é capaz de fazer alguma coisa, e essa multiplicação gera para aquele homem 10 talentos. Que maravilha, 100% de lucro. O outro tem 3, ele reconhece as suas limitações, mas ele não tem medo, ele vai adiante, multiplica os seus talentos e consegue chegar a 6. Entretanto, o último diz: o meu patrão é muito duro, faz o julgamento negativo, aquele que lhe dá o trabalho. O meu patrão é um homem extremamente severo. Olhe, eu não posso perder a minha novela, eu não posso perder o meu final de semana com a minha cervejinha, eu não posso perder aquilo que eu faço. Sabe de uma coisa? Eu vou devolver o que ele me deu, porque é dele mesmo. Como ele não vai me dar, eu devolvo. E resolveu permanecer deitado, enterrando o seu talento. O patrão volta, nós ouvimos e já sabemos qual foi a reação do patrão. Meus irmãos e minhas irmãs, nesses 3 homens nós temos a nossa imagem como empresários e empreendedores. Nesses homens nós temos a imagem dos homens da sociedade onde nós vivemos. Qual é o nosso talento? Cada um tem o seu talento. Qual é a nossa capacidade, a nossa possibilidade? Cada um tem a sua. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, aquele primeiro homem que multiplicou os seus talentos é aquele que tem a coragem de ir adiante, aquele homem que tem a coragem de saber
que ele vai até o limite máximo da sua vida, naturalmente sem arriscá-la, mas arriscando porque ele sabe que é possível fazer mais. É aquele que olha para o horizonte e não vê as dificuldades, mas vê sempre a possibilidade. É aquele que, multiplicando os seus dias, multiplica os seus bens, porque ele sabe que aquilo que ele pode fazer para a sua vida não é apenas para si, mas o bem que ele carrega para si ser o bem que vai ser dado para o outro, porque nada melhor do que a gente crescer, mas ao mesmo tempo saber que aquele que está ao nosso lado também está crescendo. Nada melhor do que saber que a gente está num processo de ascensão, que somos capazes de multiplicar e saber que outros participam conosco dessa mesma alegria, e por isso ele multiplicou. O segundo podia ser mais talentoso, tinha verdadeiramente uma multinacional, mas era um homem capaz de acreditar que era possível multiplicar as graças que Deus lhe deu. Ele sim pode ser comparado ao primeiro. Por quê? Porque se o primeiro fez com que os seus talentos fossem para 100%, a mesma coisa aconteceu com o segundo, e a obra se deu. Entretanto, Jesus faz uma crítica extremamente severa àquele que enterrou o seu talento. E que homem é esse? Que homem é esse que nós encontramos em nossa sociedade? É aquele que se acostumou com a sua vida. É cômodo, eu sou mandado e está tudo ótimo. É cômodo, eu já tenho esse salário e dá para que eu coma. É cômodo viver essa vida que eu programei e não quero outra, isso me basta. Pode ser até assim, mas existe por trás de uma pessoa muitas vezes que pensa assim, aquilo que nós chamamos uma grande mediocridade. É aquele que não teve a coragem de olhar as possibilidades que Deus coloca em sua vida. É aquele que não teve a coragem de dar o passo necessário para realizar uma obra maravilhosa que vai gerar em sua vida não apenas dinheiro, mas uma felicidade de saber que a sua força foi capaz de transformar também o mundo que está à sua volta. É aquele que teve a coragem de dar o salto necessário para que assim os dons de Deus se tornem grandes em sua própria existência. O medíocre, ao contrário, está simplesmente acostumado com a vidinha que ele imagina que Deus lhe deu. Mas no fundo, Deus nunca sonhou com aquela preguiça, com aquela mediocridade, com aquele desejar estar no mesmo lugar, com aquela vida que simplesmente se torna atraso, não apenas para ele, mas para aqueles que estão ao seu lado. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos muito aprender com o Evangelho de hoje. Jesus nos mostra verdadeiramente que nós não podemos ter medo de arriscar em todos os sentidos da nossa vida. Naturalmente, não estou falando aqui de arriscar na nossa própria existência. Estou falando arriscar diante das possibilidades que Deus nos dá. Jesus pede para que não apenas enxergue aquilo que está diante dos nossos olhos, mas que sejamos capazes de subir para os lugares mais altos, para enxergar um horizonte que é muito maior do que aquilo que a nossa visão nos dá. Jesus mostra que cada um de nós é capaz de gerenciar não apenas empresas, não apenas negócios, mas gerenciar a própria vida, através das decisões que nós tomamos em relação ao amor, das relações que nós construímos no nosso contato com o outro. Jesus nos mostra que somos verdadeiramente capazes de construir um novo, quando sairmos do nosso comodismo para gerar essa obra da graça que Deus nos confia. Essa é a grande graça daquele, que teve a coragem de acreditar que seria capaz de realizar algo que seria admirado mesmo pelos outros, não apenas no sentido de que ele é capaz de fazer uma grande obra, mas deixar Deus fazer pelos seus talentos a obra que ele deseja para o crescimento dos povos. Se nós tivermos essa consciência, nós seremos capazes de realizar uma obra esplendorosa, apesar das nossas limitações pessoais, e de um modo especial, seremos capazes de, vencendo os nossos medos, realizar a obra que Deus deseja para a nossa vida. Hoje, mais do que nunca, Jesus diz para você, meu irmão e minha irmã que é empresário e empresária,
que é empreendedor e empreendedora, não tenha medo, vá adiante. Nós sabemos da injustiça que pesa sobre todos pelos impostos que muitas vezes são ímpios, mas não tenha medo de construir aquilo que você tem no coração. Acredite nos seus sonhos, olhe as possibilidades e ao mesmo tempo lute para que a realidade se torne presente em sua vida. Não vê sonhos daquilo que você vê pesado no seu corpo ou no seu tempo, mas multiplique os seus dias, convidando outras pessoas a sonharem junto com você. Não se limite àquilo que você apenas vê com os seus olhos, mas tenha coragem de olhar o mundo com os olhos de Deus, porque quando assim nós fazemos, entendemos a grandiosidade da obra pensada por Deus para nós. E de um modo especial, não se coloque como vítima daquele que sente o peso do dia a dia, mas mostre a você mesmo e aos outros que você é capaz, por ter Deus em sua existência, de fazer o novo, de fazer o belo, de fazer o eterno, de criar novas sensações e novas realidades para construir em sua vida e na vida de cada irmão e de cada irmã essa obra que o Senhor depositou em suas mãos. Isso é reconhecer o próprio talento, isso é multiplicá-lo, isso é transformar a vida que se dá ao nosso lado quando somos capazes de fazer realmente o novo. Sim, devemos ser empreendedores, não apenas a empresa, mas a própria vida. Sim, devemos ser empresários para dar trabalho e dignidade àqueles que estão conosco. Sim, podemos realizar muito mais se tivermos a capacidade de não apenas sonhar os nossos sonhos, mas se tivermos a capacidade de sonhar os próprios sonhos de Deus em nossa vida. Esse Deus que sonhou grande e criou um universo, não é, finito na sua existência, mas ao mesmo tempo infinito nas suas possibilidades. Esse Deus que foi carinhoso, que nos deu todas as possibilidades para que por meio da natureza nós façamos a obra de empreendimento que o mundo necessita para que os homens e as mulheres sejam felizes. Esse Deus que não apenas quis gerenciar a nossa vida, mas que ser líder da nossa própria existência, para que assim nós sejamos capazes de transformar esse mundo espetacular e maravilhoso, criado por Ele, tão amado que mandou o seu próprio Filho, para que assim todo homem e toda mulher alcance aquilo que deseja através do seu próprio empreendedorismo. Meus irmãos e minhas irmãs, que essa seja a certeza da nossa vida e que Deus abençoe aquilo que sonhamos, para que o nosso sonho não seja apenas um sonho pessoal, mas um sonho dado para o bem de toda a humanidade e de um modo especial para que todos reconheçam que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor por meio do que nós empreendemos pela força do nosso trabalho. E se vocês me permitem concluir a beleza do Evangelho de hoje, que não precisaria de muita explicação, é verdade, mas eu gostaria de contar uma história para vocês, como faço sempre. Uma história que serve, não é, eu acho que até já contei por aqui, mas eu vou repeti-la, que algumas pessoas não ouviram, porque eu acho que é a cara, não é, que nós precisamos ter para poder acreditar que é possível fazer, apesar de todas as nossas limitações. E dedico, não é, essa história a vocês todos que estão aqui, empresários, empresárias, comerciantes, vendedores, vendedoras, funcionários, patrão, enfim, todos aqueles que vieram rezar conosco, colocando sua própria vida e sua própria existência, não é, nos braços, no coração de Deus. Perdoe-me se alguns já conhecem essa história, mas eu aqui repito. Um pároco jovem, como o Frei Rogério, recebeu uma paróquia casada. O número de fiéis era muito pequeno e, principalmente, ele ficou espantado com a situação da igreja. A igreja estava terrivelmente esquecida. O teto estava acabado. E quando no dia de sua posse, não é, ele ficou realmente muito entristecido, porque foi num dia de chuva e nesse dia a água jorrava dentro da igreja. Para espanto daquele sacerdote,
não é? Todo mundo começou a abrir a sombrinha, naturalmente vendida por aí, não é? No camelô, não é? Para se proteger das goteiras. Inclusive, sobre o altar caía uma goteira constante e alguém foi lá e colocou a chuva sobre a sua cabeça. Ele ficou triste, disse: meu Deus, o que eu peguei, não é? Mas aceitou como um desafio e disse aos seus paroquianos: olha, pelo número de pessoas que estão nos bancos e pelo número de bancos que nós temos aqui, eu sei que mais ou menos aqui tem 500 pessoas. Eu vou sugerir uma coisa para vocês, como pedido de um pároco novo: vamos consertar o teto dessa igreja. Aquele negócio, sabe? Na hora todo mundo aplaude, né? Ele disse: mas eu não tenho dinheiro, o dinheiro está no bolso de vocês, mas vocês vão me ajudar, porque eu sei que abrir o bolso é difícil. Nós estamos no mês da Bíblia, mês de setembro. Portanto, não é? Durante um mês nós vamos fazer uma campanha. Vocês vão vender as Bíblias que eu vou comprar, não é? E com o dinheiro da Bíblia nós vamos conseguir restaurar totalmente esse teto. Vamos fazer o seguinte: aqui são 500 pessoas, eu vou comprar 5.000 Bíblias. Se cada um levar 10 Bíblias para casa, o problema está resolvido. Todo mundo aplaudiu, todo mundo disse que ia, não é, ajudá-lo. Na semana seguinte, ele disse: pessoal, comprei as Bíblias, estão lá na sacristia. Então, por favor, cada um venha pegar suas 10 Bíblias, para que a gente no final do mês tenha um dinheiro para consertar o teto. E assim foi feito. Mas, para a surpresa do padre, chegou primeiro e disse: padre, o senhor sabe, né? Eu trabalho lá distante, é muito difícil para mim vender. Final de semana eu faço hora extra, eu peço apenas uma Bíblia. Aí o padre deu uma Bíblia para o primeiro. O segundo chegou e disse: padre, o senhor sabe, né? Eu tenho mulher, filhos, é meio complicado, eu quero só mais uma Bíblia. O padre deu uma Bíblia. A terceira chegou: padre, eu tenho 5 filhos e ainda trabalho como doméstica, é muito difícil para mim vender 10 Bíblias. Me dê uma, que assim, né, fica mais fácil. Resultado: as 500 pessoas que estavam na igreja, todas elas apenas pegou uma Bíblia na mão do padre. E o padre colocou a mão na cabeça e disse: meu Deus do céu, sobraram 4.500 Bíblias. Não basta o rombo do teto, ainda vai ficar um rombo no caixa. O que é que eu vou fazer? Mas, como Deus é muito bom, apareceu um homem na sacristia. Mas era um gado, né? O homem entrou e disse: padre, quantas Bíblias o senhor tem aí? O padre disse: 4.500, porque só levou uma Bíblia. Me prometeram que eu levar 10, só levaram uma. Aí ele disse: eu vou levar as 4.500. O padre disse no seu coração: meu Deus, o cara é gago, né? Vai levar 4.000, estão levando uma Bíblia, né? Mas preocupado com a chuva, disse: vai, meu filho, leva as 4.500 Bíblias, mas não esqueça de me devolver no final do mês, para que eu possa tentar devolver lá à editora. Pois bem, assim foi feito. O gaguinho levou as 4.500 Bíblias, e quando foi no dia 31 de setembro, o padre disse: pessoal, olha, não esqueça de me devolver hoje a Bíblia que vocês levaram, porque não vai, infelizmente, para consertar o teto, porque vocês só venderam uma Bíblia, mas pelo menos vai consertar aqui esse lugar, para que não caia água sobre o altar. Pois bem, me contem depois, né, da missa na sacristia. Resultado: chegou o primeiro e disse: padre, o senhor sabe, né? Trabalhei muito durante esse mês, hora extra. Infelizmente não consegui vender essa Bíblia. E devolveu. A outra disse: padre, o senhor sabe, né? Eu trabalho como doméstica, com filho e tudo mais. Não deu, devolveu. O segundo: padre, deixei a Bíblia dentro da gaveta, esqueci da Bíblia. Resultado: não consegui vender. E um a um, o pessoal foi devolvendo a única Bíblia. E o padre disse: meu Deus, já posso imaginar aquele gaguinho entrando por essa porta com aquelas 4.500 Bíblias. Que herança eu recebi do bispo, né? Mas, para a surpresa do padre, o gaguinho entra com um saco na mão e alegre e feliz disse: padre, o dinheiro da Bíblia. O padre ficou assustado, né? Disse: gaguinho, você vendeu 4.500 Bíblias em um mês? O gaguinho disse: vendi.
Aí o padre não aguentou, disse: meu irmão, olha, as pessoas aqui, as 500 pessoas dessa paróquia, não conseguiram vender uma Bíblia sequer. Como é que você, no espaço de um mês, conseguiu vender 4.500 Bíblias? Aí o gaguinho, ele disse: foi fácil. Eu gagava nas casa das pessoas e perguntava: a senhora quer comprar essa Bíblia? Ou quer que eu leia ela todinha, do início ao fim, agora? E com isso, o gaguinho conseguiu vender em um mês 4.500 Bíblias. Meus queridos empresários, empreendedores, amigos, funcionários, vocês precisam ter um gaguinho desse de vocês. Ou então assumam o papel do gaguinho e multiplique o talento que vocês têm, cada um naquilo, né, que sabe e reconhece na sua vida. Nada é impossível para aquele que deseja, que tenta. Nada é complicado para aquele que tem fé. Com fé, vocês serão capazes de construir coisas impossíveis, como o nosso gaguinho tornou possível a venda das 4.500 Bíblias. Que assim seja. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, de pé, elevemos a Deus, nosso Pai, a nossa súplica. Nós queremos nesse instante colocar diante do Senhor cada irmão e cada irmã que está aqui nessa assembleia. Nós queremos que venha uma bênção especial do Senhor sobre aqueles papéis redigidos com coração que está aqui diante desse altar. Nós queremos pedir ao Senhor que abençoe, multiplique os dias de todos aqueles que são empreendedores, para que a graça e a paz reinem em suas vidas. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Nós queremos pedir também por todos aqueles que trabalham nas mais diferentes empresas, que através desse trabalho ganhem um sustento de cada dia, e pelo sonho de construir relações novas, construem sua vida, o seu sonho pessoal, como resultado do sonho de Deus. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Nós queremos pedir a Deus por aquele que vê sua empresa passando algum tipo de necessidade, por aquele que se vê às vezes à beira da falência, por aqueles que veem intrigas dentro da sua própria empresa, por aquelas empresas familiares que encontram dificuldades, para que o Senhor, os abençoando pelo dom da inteligência e da sabedoria, os faça superar esses momentos de dificuldade. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Nós queremos pedir também por todos aqueles que, empreendendo, veem os seus negócios crescendo, por aquelas grandes empresas, pelas médias empresas, pelas pequenas empresas, por aqueles que empreendem em casa, enfim, por todos aqueles que colocam no seu coração e veem agora o resultado dos seus labores, para que sejam multiplicadas essas empresas, para que cresçam sempre mais, sejam abençoados, para que muitos homens e muitas mulheres encontrem através desses empreendimentos, pelo labor do trabalho, a necessária recompensa para a sua vida e a vida de suas famílias. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pedimos finalmente por aqueles que estão desempregados, por aqueles que não conseguiram ainda o primeiro emprego, por aqueles que sonham em labutar para sustentar a sua própria existência. Pedimos por aqueles que mendigam, por aqueles que se encontram acomodados, para que assim, com a graça de Deus, possam superar suas dificuldades e possam chegar
Aonde é desejo de Deus, rezemos ao Senhor. Pai, a nossa prece. Acolhei, Pai, de amor e de misericórdia, todos esses nossos pedidos, e acrescentamos aqueles que trazemos no íntimo do nosso coração e que agora vos apresentamos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Serviço em cada canto, que a gente nem presta atenção. Da mão vai lavar o prato, a mão que amassa o pão, o sol que ilumina de graça. O vento carrega a canção, eu sei que a minha voz pode fazer chorar, pode alegrar alguém em algum lugar. Onde não haja Deus, em algum canto escuro, e derrubar o muro e libertar. Serviço que não se perde, são coisas do coração. Serviço que não se paga, que nasce livre do chão. Tem gente que planta semente, é força que vai dar pra gente, que é pra nossa voz se soltar. Eu sei que a minha voz pode fazer chorar, pode alegrar alguém em algum lugar. Onde não haja Deus, em algum canto escuro, e derrubar o muro e libertar. Eu sei que a minha voz pode fazer chorar, pode alegrar alguém em algum lugar. Onde não haja Deus, em algum canto escuro, e derrubar o muro e libertar. Ora, irmãos e irmãs, para que este sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas, e aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto.
nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo o lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, unidos na caridade, celebramos a morte do vosso Filho, proclamamos com fé a sua ressurreição e aguardamos com firme esperança a sua vinda gloriosa no fim dos tempos. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Senhor, a nossa fé. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Seja de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Bento, com o nosso Bispo Murilo e Bispo Auxiliar Dom Gregório e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, ó Pai,
dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Nossa Pai, os vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Recebemos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, rezemos juntos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. No Cristo saudai-vos. Quero te dar a paz, vamos, Senhor. Quero te dar a paz, com muito amor. Na flor vejo manifestar o poder da criação. Nos teus lábios eu quero estar, no sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto o forte poder do amor dentro do seu coração. Quero te dar a paz, Quero te dar a paz, com muito amor. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade
piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa Provai e vede como o Senhor é bom, feliz e quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Bom te receber no meu coração, te tocar, ter em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo, sangue, vinho e pão, milagre de amor. Ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão. Receber no meu coração, te tocar, ter em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ser contigo uma perfeita comunhão, corpo, sangue, vinho e pão, milagre de amor. Fonte de vida, ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério no meu coração. Como um Deus tão grande e soberano, se faz pequeno é um pedaço de pão, só por amor.
Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. À nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Meu irmão e minha irmã, esse é o momento de ação de graças, momento em que nós nos colocamos diante daquele que é o Senhor, um momento em que o nosso coração agradece por aquele que nós recebemos. E se alguém não recebeu essa comunhão hoje, receba o Senhor em seu coração por meio de uma comunhão espiritual. Então, nesse instante, através do canto que suavemente vai ser nos apresentado, através da luz que brilha em nosso coração, cujo símbolo se dá por meio desta vela, vamos nesse instante nos colocar diante daquele que é o Senhor. Gostaria que você fechasse nesse instante os seus olhos, que você se coloque nesse instante diante de Deus, que nesse instante você agradeça a Deus por sua vida,
Se lembre nesse instante da sua esposa, se você tiver, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus parentes, daquela pessoa que hoje você viu angustiada. Lembre do rosto daquele que para você hoje fez cara feia. Lembre-se do rosto daquele que sorriu para você. Lembre-se do rosto daquela pessoa que você gostaria de que fosse abençoada pelo Senhor. Apresente também, através desse instante, a sua empresa, o lugar que você lidera, o lugar que a sua família construiu. Apresente também a Deus a empresa onde você trabalha, de onde você tira o seu sustento. Apresente nesse momento a Deus as suas necessidades. Coloque a mão direita sobre o seu coração e diga no profundo do seu ser qual é a necessidade que você tem no dia de hoje. Aquilo que você colocou nesse vaso de barro frágil, mas que representa a vida humana que pede a Deus, e ao mesmo tempo aqueles pedidos mais profundos que você gostaria de apresentar a Deus nesse instante. Peça com coragem, com sinceridade. Fale ao coração de Deus sem medo. Ele é seu Pai e deseja ouvir a sua prece. Tem alguma coisa que pesa nesse instante no seu coração, meu irmão e minha irmã? Uma preocupação, um pecado, uma situação difícil? O que realmente pesa no seu coração? Peça a Deus nesse instante que perdoe a sua dívida, que perdoe o seu pecado, que perdoe a sua negligência, a sua mediocridade, a sua preguiça de tentar outra vez. Eleve a Deus a sua prece. Nesse instante o Senhor está não apenas no céu, mas Ele está aqui em nosso meio. Foi Ele mesmo que prometeu que se 2 ou mais estivessem unidos na sua presença, Ele estaria aqui. Jesus está aqui nesse instante. Apresente a Ele o seu coração, a sua angústia, porque Ele deseja fazer milagre em sua vida. Talvez exista em sua família ou ao seu redor alguém que está sofrendo, alguém que está doente. Você também pode até estar doente. Um parente, um amigo, alguém que está em depressão, alguém que está aflito, alguém que não está bem nesse instante, alguém que hoje recebeu a notícia ruim. Você até pode ter recebido essa notícia. Peça a Deus que lhe dê a tranquilidade, a paz, a serenidade para poder ultrapassar esse momento. Peça a Deus que está aqui em nosso meio, que faça com que você libere do seu coração aquilo que lhe escraviza, aquilo que é o centro das suas preocupações. Peça a Deus por esse irmão que sofre, essa irmã que está no hospital, aquele que está doente. Peça que Deus lhe dê, se não a cura total, porque o nosso organismo também é livre para fazer as suas escolhas, mas ao mesmo tempo peça a Deus que lhe liberte daquilo que sacrifica o seu corpo, desse agrilhão da carne que fere a sua alma, daquilo que você não consegue compreender, daquilo que você deseja superar.
finalmente, meu irmão e minha irmã, Jesus é a luz que ilumina o nosso olhar, que multiplica os nossos sonhos. Abra agora os seus olhos e olhe para essa chama que está diante de você. Jesus é a luz e Ele representa para nós essa presença por meio dessa simples velinha. Olhando para a beleza dessa luz que ilumina esse templo, e não apenas esse templo, nosso coração, diga a Jesus quais são os sonhos que você tem no seu coração. O que você deseja empreender, aquilo que nesse momento toca o mais profundo da sua vida e do seu ser. Fale a Jesus desses empreendimentos e peça que ao seu lado você consiga realizar o que está em seu coração. E finalmente, meu irmão e minha irmã, muitos são aqueles que sofrem, que não têm a luz do dia a dia. Muitos são os que passam fome, que estão nas ruas. Muitos são aqueles que se perderam ao longo do seu caminho. Muitos são aqueles que não encontraram ainda Jesus como centro da sua vida. Peça também a intercessão da Senhora da Luz, daquela que nos acompanha no dia a dia, aquela que é nossa mãe, escolhida por Deus para interceder por nós, aquela que na bodas de Caná pediu ao seu filho pelo casal aflito, aquela que pediu que nós fizéssemos tudo aquilo que Ele nos mandou fazer. Nesse instante, peça a intercessão dessa mãe por todos aqueles que ainda não encontraram Jesus como centro da sua vida, e agradecendo a Deus em ação de graças, diga nesse instante a Deus, pelos braços da mãe, aquilo que você gostaria de dizer como sinal de agradecimento. Agradeça nesse instante, porque Jesus está em nosso meio e o seu Espírito deseja levar todas as nossas preces ao coração do Pai. E agradecidos ao Senhor, nesse instante, vamos outra vez de pé agradecer aquele que é o Senhor, elevar a nossa voz por meio do canto. Espírito Santo, vinde, orai em mim, orai em mim. Orai em mim, Espírito Santo, vinde, falar em mim, Espírito Santo, vinde, falar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar, incendeia a minha alma,
Santo, vinde, orai em mim, orai em mim. Espírito Santo, vinde, orai em mim. Orai em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Falar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu deste lugar. Levante suas velas. Incender a minha alma, incender a minha alma, Podemos agora apagar nossas velinhas, que o nosso coração já está cheio da luz desse Senhor de amor e de misericórdia, pela intercessão da Senhora da Luz. Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante os que renovastes com o céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna, por Cristo nosso Senhor. Experiências como essa a gente faz quando aceita o convite de estar na presença de Deus. Obrigado por você ter atendido o nosso convite de estar aqui para vivenciarmos juntos com Dom Gregório essa experiência de amor, de Espírito Santo de Deus. Digo que na vida da gente, seja qual for a atividade que a gente exerce, sem Deus fica muito difícil. Com Deus flui, a coisa anda, a coisa vai. E eu quero que essas experiências que a gente faz nas missas para empreendedores possam nos dar esta vontade de Deus. Dom Gregório, eu aproveito para fazer inclusive esse pedido, de que os bispos, a nossa igreja possa olhar cada vez mais para os empreendedores, porque nós temos pastoral que cuida da criança, pastoral que cuida da juventude, pastoral que cuida dos idosos, pastoral que cuida de vários segmentos, mas ainda não temos uma pastoral que cuida do empreendedor. A nossa ideia é que a nossa pastoral cuide da parte espiritual dos empreendedores, que a gente possa rezar juntos, orar juntos, empreendedores de sucesso. A gente vem aqui para celebrar o nosso sucesso, as nossas conquistas, para abrir os nossos olhos, para perceber muitas vezes os gaguinhos que estão por perto, a gente não percebe. Eu estava compreendendo a história de que aquele gaguinho nunca teve a oportunidade de fazer uma leitura, nunca teve a oportunidade de talvez falar com o padre, mas naquela hora que o padre mais precisou, quem acudiu foi ele. Que a gente possa perceber essas pessoas com vontade de ajudar, mesmo sem ter todos os talentos, mas tem aquele desejo, aquela honestidade de servir, né? E eu dou graças a Deus que aqui nós temos muitos, né? Por isso que a gente cada vez mais vai avançando na evangelização, vai criando novas possibilidades. A Pastoral do Empreendedor em outubro faz um ano, estamos engatinhando. Essa é a terceira missa do empreendedor, a terceira. A quarta já pode marcar na sua agenda eletrônica ou de papel que ainda usa. Será no dia 4 de setembro, terça-feira, no mesmo horário, nesse mesmo lugar. Essa missa também foi transmitida pela internet e amanhã você pode ver
na minha página ou na página da paróquia a missa na íntegra, tá? E que a gente possa construir o novo. Essa pastoral precisa de você e juntos certamente a gente vai levar esta pastoral para outras cidades e para outros estados, se assim for da vontade de Deus, e você também nos dá este apoio. Não vou entregar a Bíblia para ninguém, mas vamos caminhar juntos. A gente quer orar, encontrar na palavra de Deus inspiração para os nossos negócios, inspiração para as nossas atividades comerciais, e multiplicar os bens não é pecado. Pecado é a ganância, a usura e a mesquinhez, mas fazer render o que a gente produz, fruto do nosso trabalho, não é pecado, é de Deus. Agradeço também a presença do nobre vereador José Paulo Rodrigues, que esteve desde o começo nessa pastoral, nos ajudando a montar a pastoral, está aqui conosco hoje. Muito obrigado mesmo de coração, e um abraço fraterno, Dom Gregório, porque aceitou o nosso convite, está aqui. Espero sempre esse seu apoio para que a nossa pastoral possa crescer. Uma palavrinha rápida, só para a gente concluir. Não, história não, irmão, pelo amor de Deus. Eu contei uma, não vou contar outra não, viu? Eu lembro muito de história de gago, porque meu pai é mais ou menos gago, não sei se existe mais ou menos gago, né? Meu pai é gago, na verdade, e eu fui gago. Essa voz que vocês ouvem aqui foi colocada por uma fonoaudióloga. Então eu sei o que é ser gago muito bem. Então sei umas 300 histórias de gago. Um dia eu posso vir aqui só para contar a história de gago. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando lá no início da vida dos jesuítas o Brasil foi descoberto, eles mandaram um gago para o Brasil. Não sei se vocês sabem, a história não conta, mas um dos primeiros evangelizadores aqui do Brasil, se eu não me engano ele estava inclusive na nau que veio com os fundadores da cidade, foi Manuel da Nóbrega. E Manuel da Nóbrega, esse grande evangelizador, era Gago Severo, não é? Então o que é Gago Severo? Aquele que a gente sabe que tem a maior dificuldade, mas foi um grande evangelizador. Como ele não podia falar direito, e os índios, contam-nos os anais, ficavam rindo quando ele falava, então ele só cantava, ele falava cantando o tempo todo, e fez corais aqui no Brasil. A primeira iniciação musical dada para os índios foi feita pelo padre Manuel da Nóbrega. Ele viu na possibilidade do canto a superação da sua deficiência, e assim conseguiu evangelizar, né? Então nós temos que fazer a mesma coisa. Para aqueles que são empreendedores e empresários, gostaria de dizer uma coisa para vocês: não adianta apenas pegar a escada e colocar na parede e subir. O problema não é colocar a escada na parede, é saber se nós colocamos a escada na parede certa. Então esse é a grande questão. Portanto, busquem a parede certa, e a rocha onde a gente vai encontrar, né, o apoio necessário para a nossa escada é Jesus Cristo. Quando a gente encontra nele a força da vida, a gente vai saber empreender e a gente vai conseguir o sucesso que a gente deseja, embora as dificuldades apareçam ao longo do nosso caminho. Então que Deus os abençoe. Agradeço a Frei Rogério, não é, pela iniciação, e acreditem, vocês estão participando de um momento histórico, porque um dia, quando vocês estiverem um pouquinho mais lá adiante, vocês vão ver que todo o Brasil vai ter a pastoral do empreendedor, e vão sempre lembrar, nasceu lá na igreja de Nossa Senhora da Luz, na Pucuba. Estamos fazendo história, portanto. Agora vem o gaguinho, quer ver? É só dizer que as pessoas que querem receber as mensagens da pastoral do empreendedor e saber a nossa movimentação, onde a gente se encontra, quais são as palestras, preencha essa fichinha com e-mail aqui, e aí você vai receber no seu e-mail sempre as mensagens e comunicações da nossa pastoral, tá? E Ricardo e Vanessa, vem cá, que são os coordenadores, para vocês conhecerem. Só vem aqui, Ricardo e Vanessa, tem uma equipe boa, mas então
Esse jovem casal aqui são os coordenadores. Vocês podem pegar na mão deles e conversar, tirar maiores dúvidas sobre a pastoral com eles. Tá? Só um segundinho que estão pedindo aqui um autógrafo aqui, em plena missa. É um livro meu de orações que tem muitos anos que foi publicado, mas está recordando aqui. Muito obrigado, viu, pelo carinho. Que Deus te abençoe, muitas graças. Bom, vou dar agora a bênção final. Eu vou para a porta da igreja para cumprimentá-los, certo? Porque o empreendedor tem que conhecer as suas ovelhas, ok? Então eu vou para lá para vocês, para que vocês voltem da próxima vez. Então é um momento da gente pelo menos dar uma luzinha, um abraço, uma alegria, e na certeza que nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, em breve. Que Deus, portanto, abençoe a todos nós e aos nossos empreendimentos. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. E pela intercessão de Nossa Senhora da Luz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e o Espírito Santo. Amém. Proclamai a presença do Senhor por meio do vosso testemunho, da vossa alegria, do vosso sorriso, dos vossos empreendimentos. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Espere um pouquinho nos seus lugares para... Uma vida nova em Cristo, venha experimentar, e de coração rendido, dia a dia se entregar, com os olhos para o alto, daqui menos depender. Para o mundo estamos mortos, nossa vida está em Deus. No céu, olhe mais longe, além do mundo, vou ir pro céu. Busque o alto, sobre a vida, veja o trono, onde está Deus. Alçando vou se lançar. Vem do céu essa alegria que me faz compreender. Vejo além da agonia, é certo eu vou vencer. Se levante para Cristo, não se arraste mais ao chão. Meu irmão, cabeça erguida, Ele traz a nova vida, o amor e o perdão. Olhe pro céu, olhe mais longe, além do mundo, vou ir pro céu. Busque o alto, por sobre a vida, veja o trono, onde está Deus. Alçando vou se lançar. Se portanto ressuscitastes, buscai tudo que está no alto, onde Cristo é tudo, em todos vem. A nova vida se lançar. Alçando vou se lançar. Olhe mais longe, além do mundo, vou ir pro céu. Busque o alto, por sobre a vida, veja o trono, onde está Deus.
abraçar.